louvores, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não é? Não, primeiro seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus olhos sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. O Senhor que é digno de glória, agora sim, digno é de glória e louvores. Digno és de glória. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outra lei de ti, não há outra igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outra lei de ti, não há outra igual a ti, digno és de Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, porque o Senhor fez, faz e fará maravilhas no meio de nós. A principal maravilha foi o teu Filho amado ter ressuscitado, ter pago um preço altíssimo por nossos pecados, ó Deus. Obrigado pelo dom da vida, pelo dom da ressurreição. Obrigado porque o Senhor nos religou contigo. No nome de Jesus te oramos agradecidos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos.
como os irmãos têm visto, não sou só eu que percebo isso, a cada domingo tem menos pessoas. Está tudo de acordo com a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. E ler um trecho bastante conhecido, 2 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10. Já falamos sobre isso aqui em outras ocasiões. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 10. Os irmãos, acompanhem a leitura. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que o Senhor Deus nos ajude, nos abençoe, para que a gente, mais uma vez, falando desse texto que já falamos aqui diversas vezes, mas em sermões, pelo menos 2 vezes eu lembro que já foi feito isso aqui. Por quê? Porque nós temos sempre pessoas sofrendo, ou doenças físicas, ou doenças da alma, doença espiritual, que às vezes provoca doenças físicas. Nós sabemos de tudo isso, por isso eu resolvi falar de novo sobre esse assunto. O sofrimento, as outras vezes o título era diferente, mas dessa aqui eu coloquei o título: o sofrimento como bênção de Deus. Será que o sofrimento pode ser visto como bênção? Ninguém ensina isso em igreja nenhuma, quase. Diante do sofrimento de tantas pessoas na nossa igrejinha, e em muitos casos sofrimentos por desobediência ou por desconhecimento da palavra de Deus, temos que falar novamente. Obviamente ninguém gosta de sofrimento. Nem é possível alguém gostar de sofrimento. Paulo diz aqui que me gloriarei. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. O homem não é doido, não. Isso que ele está falando aqui, que eu sinto prazer nas injúrias e nas angústias, por causa do Evangelho. Esses sofrimentos que estavam sobrevindo sobre o apóstolo, ele não deu causa a eles, não. Era por causa do Evangelho. Era para que ele deixasse de ser arrogante e orgulhoso como ele era, o fariseu. E ele sabia disso. Por isso que ele disse que tem prazer em saber que isso está acontecendo, exatamente para eu não me ensoberbecer. Como ele disse aqui, era a bênção de Deus na vida dele, esses sofrimentos, e ele sabia disso. E os irmãos sabem? Não, é logo Satanás o culpado. Porque é isso que se ensina nas igrejas. Então, se alguém gosta de sofrer, esse alguém já está sofrendo de uma doença psíquica, já está precisando de tratamento psiquiátrico. Porém, irmãos, daí a se imaginar que sofrimento sempre é ruim, que sofrimento não provém de Deus, ou se provém de Deus, é sempre como castigo por causa de algum pecado. Como argumentaram os amigos de Jó. Lembra, Caio? Estamos estudando isso lá dentro. Os amigos de Jó passaram o livro todinho dizendo, acusando, você cometeu o pecado do amigo. Isso não está acontecendo com você de graça, não.
E isso é demonstração de desconhecimento de Deus, como Deus diz para Jó lá no final: teus amigos falaram que não era reto de mim. Porém, irmãos, em pior situação do que esses amigos de Jó, com respeito ao desconhecimento de Deus e da sua doutrina, encontram-se os falsos crentes, os falsos pastores, aqueles que defendem a ideia de que o sofrimento é uma maldição proveniente de Satanás, e que precisa esse sofrimento ser repreendido em nome de Jesus. Quanta ignorância acerca de Deus e da sua palavra. Conforme o texto que nós lemos, Paulo tinha um sofrimento que o atormentava e que o humilhava. Sofrimento que ele chama aqui de espinho na carne e não diz o que é, nem interessa. Se interessasse, ele teria dito. Se a causa daquele sofrimento específico fosse importante, ele teria dito o que era. Não disse, então não é da nossa conta. Pois bem, irmãos, conforme podemos ver nesse relato de Paulo acerca da sua experiência com Deus, o sofrimento que nos advém nem sempre é castigo de nada. E mais, diferentemente do que normalmente se prega, para crente, para aquele que sabe que é crente, que sabe que é filho de Deus, que sabe que está sob os cuidados de Deus, o sofrimento sempre vem como bênção de Deus. Não é às vezes, não, é sempre. É sempre. Dentro de um propósito específico na vida daqueles a quem Deus ama. As experiências da vida de Jó e Paulo são exemplos bastante ilustrativos dessa verdade. Quando lemos os relatos dos sofrimentos destes dois homens, de Jó e de Paulo, sofrimentos infligidos por desígnio direto do Senhor Deus, utilizando Satanás, se for o caso. Nós não podemos, que foi o caso, nos dois casos, não podemos deixar de considerar essa verdade e nos entristecer com a ignorância daqueles que afirmam que os sofrimentos são maldição e que provém de Satanás. Pessoas crentes, pessoas dentro de igreja com essa ideia. Irmãos queridos, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos conhecer a revelação de Deus conforme Ele nos deixou na sua palavra. Por que é que eu insisto tanto no ensino, embora eu saiba, quem não é crente jamais aprenderá? No trecho que nós lemos, nós podemos ver que o apóstolo Paulo sofria de um mal que o atormentava, que lhe causava grande sofrimento, mas ele recebeu a revelação de Deus, de que aquele mal provinha de Deus, e que era para o seu bem. Então, em submissão ao Senhor, nada de eu não aceito. Quantos crentes a gente ouve dizer isso? Eu não aceito. Em submissão a Deus, ele aprendeu a conviver com o tal espinho na carne, por saber que havia um propósito específico de Deus, para que ele não se ensoberbecesse. Arrogante do jeito que era, um fariseu, recebeu revelações diretas do trono de Deus. Pois é, Deus deixou ele doente, humilhado, ninguém sabe de quê, exatamente para ele não querer ser o bam. E assim mesmo, você sabe que ele cresceu para cima dos outros apóstolos mais de uma vez. Sou melhor do que todos eles. Imagine se Deus não tivesse deixado esse espinho nele. Então, irmãos, em submissão a Deus, ele chegou a dizer: eu me alegro, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele sabia que o que estava acontecendo com ele era
por amor de Cristo, era para ele não se ensoberbecer, era para ele continuar sendo servo de Cristo e não senhor de igreja. Olha, irmãos, no versículo 10, como nós lemos aqui agora, nós vemos que o apóstolo relaciona uma série de males que vinha acontecendo. Ele não diz que qualquer dessas coisas era o espinho na carne, ou o conjunto dessas coisas era o espinho na carne, ele não diz. Mas ele cita aqui, né? Ele cita aqui alguns males que vinham ocorrendo que não necessariamente são físicos. Como, por exemplo, fraquezas. Ele não disse que fraqueza era essa, se era um problema físico. Ele não diz. Ele fala de necessidades. Ele não diz se essas necessidades eram físicas. Em muitos lugares ele diz, passou fome, nudez, fome, frio. Ele diz, né? Fraquezas, ele várias vezes esteve fraco a ponto de morrer, de tanto apanhar, preso, não é? Aí ele fala de injúrias, não é nada físico. Ele fala de perseguições, que necessariamente não são físicas. Ele fala de angústias, e você sabe que é coisa interna. Só que tudo isso por amor de Cristo, ou seja, por causa da pregação do Evangelho. Portanto, como o apóstolo sabia que os seus sofrimentos eram causados, via de regra, na sua totalidade quase, eram causados pela pregação do Evangelho, então ele pede ao Senhor: Senhor, me livre desse espinho, eu sou um pregador da palavra. Então quem é, irmãos? Quem é o pregador que tem uma responsabilidade como eu, por exemplo, de pregar aqui, ensinar vocês segunda e sexta-feira? Acontece um problema e eu não consigo sair de casa, dor na minha coluna ré emendada, o olho cego, um bocado de coisa. Satanás não me deixou ir hoje ensinar os irmãos na igreja. É logo que o cidadão vai dizer: Satanás tem pegado forte em cima de mim aqui. Que conversa é essa? Paulo pediu ao Senhor, disse: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Eu sou um pregador do Evangelho, esse negócio está me atrapalhando. Esse espinho na carne me esbofeteia. O que quer dizer isso? Isso me humilha. Esse me esbofeteia aqui, o sentido é isso: tapa na cara. É uma humilhação maior que um homem pode passar. Ele leva um tapa na cara com a costa da mão do outro ainda por cima. Não é uma mãozada no pé do vidro, não. É um tapa na cara com a costa da mão. A maior humilhação que um homem pode passar. Ele levar um tapa com a costa de mão do outro. Quer dizer, ele diz: você não é nada. Você não vale nada, não serve para nada. Pois é, esse espinho na carne fazia isso com ele. Esse espinho na carne me humilha. Onde eu chego eu sou humilhado por esse espinho na carne. Tira isso de mim, Senhor, eu sou um pregador do Evangelho. Então, como esse espinho na carne o humilhava tanto, e eu repito, Paulo era um fariseu arrogante e orgulhoso. Senhor, eu estou sendo humilhado onde eu chego. Pois é, para ser humilhado mesmo. A minha graça te basta. Agora presta atenção, irmãos. Como podemos ver claramente nesse relato de Paulo, nenhum sofrimento nos sobrevirá que não esteja de acordo com os desígnios de Deus. Até mesmo no caso de um sofrimento humilhante, infligido pelo próprio Satanás. O apóstolo sabia que aquele mal lhe foi posto. Não foi um negócio por acaso, não foi um acidente. Cadê? Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Foi um acidente, não foi algum negócio, não, foi posto nele. De propósito, como se diz, Deus botou porque quis botar. Foi um acidente de moto, que nem o João, não. De sei aonde. Foi não. Foi Deus que botou para isso mesmo. Para manter você humilhado.
porque é assim que eu quero. Humilhado, para você saber que vai trabalhar sob o meu poder. Foi isso que Deus fez com ele, Paulo. Irmãos, como até mesmo as investidas de Satanás são usadas por Deus para o nosso benefício, será que nós conhecemos o nosso Senhor e a sua palavra para perceber isso? Paulo, quando estava em Trode e quis ir para Bitínia, ele diz: o Espírito Santo me impediu. Depois ele quis passar a Ásia, o Espírito Santo me impediu. Mas lá aos Tessalonicenses, ele diz: por 2 vezes eu quis ter convosco e Satanás barrou a minha passagem. Como é que ele sabia que lá foi o Espírito Santo e aqui foi Satanás? Conhecimento de Deus, conhecimento da sua palavra, só isso. As investidas de Satanás quando não foram mandadas por Deus, foram permitidas por Deus. Você não é filho de Deus? Então conheça o seu Senhor e reconheça o que está acontecendo. O que é que nós sabemos, irmãos, sobre essas coisas? Eu disse, temos pessoas doentes na nossa igreja, doentes e enfraquecendo muito mais espiritualmente do que corporalmente. Na verdade, o enfraquecimento corporal está sendo consequência do enfraquecimento espiritual. Temos vários casos aqui na nossa igreja. Falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento da palavra de Deus. Ou se conhece e não aceita. É do tipo: eu não admito, eu não aceito isso. Isso não pode vir de Deus. Como não pode? Que conversa é essa que não pode? Não pode não, vem. Se você é filho de Deus, vem de Deus. Aprenda quem é seu Deus, aprenda o que é que está acontecendo. E simplesmente: Senhor, estou nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Será que nós somos capazes de perceber em qualquer tipo de sofrimento que temos enfrentado? Somos capazes de perceber o desígnio de Deus nesses sofrimentos, ainda que identificamos a ação do maligno? E o que é mais importante, irmãos, será que os nossos sofrimentos estão associados ao fato de sermos discípulos de Jesus? Como era o caso de Paulo, é por amor do Senhor que eu estou passando tudo isso, por isso eu até me glorio. Não sei se vocês lembram que os discípulos, a primeira vez que Jesus mandou que eles saírem, e voltaram porque apanharam, voltaram radiantes, porque apanharam por causa do nome do Senhor. Irmãos, a gente lê a Bíblia e não há como não ficar morto de vergonha diante de Deus, de ver esses santos da Bíblia que não eram melhores do que nós, nenhum deles. Hoje de manhã na lição eu mostrei para vocês que Urias era um homem muito mais honrado do que Davi, muito mais fiel do que Davi. Urias, um soldado de Davi, pois é, era muito mais honrado, muito mais honesto, muito mais fiel do que o próprio Davi. Então ninguém é melhor que ninguém, não, irmãos. Depende da graça de Deus e do propósito de Deus na sua vida. Que missão Deus lhe deu? Ele vai lhe dar uma unção correspondente. A missão que ele deu foi de líder, pois ele vai lhe dar uma unção de líder. Unção é autoridade, é conhecimento, é capacidade de liderar, capacidade de ensinar. Ele vai lhe dar. Ele não vai botar um cara para ensinar que não sabe nem falar. Como que esse cara vai ensinar se ele não sabe nem falar? O livro Pregação e Pregadores, um dos livros mais famosos do Dr. Lloyd Jones, ele diz isso: Deus jamais vai dar um camarada que não tem voz, que não tem peito, que não tem força pulmonar, ser um pregador. Como?
Como Deus vai dar essa missão a um cara que não tem condição desse camarada de ser um pregador? Deus não vai dar a esse cara essa missão. A não ser que ele dê um novo pulmão a ele. A não ser que ele dê um novo pulmão a ele. Então, irmão, Deus é sábio. Deus é sábio. Irmãos, o caso de Paulo, dos irmãos daquela época, nós vamos ver daqui a pouco, vamos falar deles também. Eles estavam sendo perseguidos por serem cristãos. O mal que lhes sobrevinha era porque eles eram cristãos. Os males que nós estamos sofrendo aqui hoje nas igrejas, o pessoal que está aqui está doente, é por ser cristão? É não. São doenças normais. Aí, por causa da falta de conhecimento do Senhor e da sua palavra, por falta de confiança no Senhor, começa a blasfemar e a enfraquecer. Eu não aceito. Como é que está acontecendo comigo? Por quê? Porque é isso que houve nas igrejas, nas pregações, na televisão, quase 100%. Irmãos, essas questões precisam ser consideradas, irmãos. Senão ficaremos como os ignorantes, achando que Deus não quer que soframos, que Ele só quer a nossa felicidade. É isso que é dito em quase tudo quanto é pregação. Essas pessoas, na verdade, nada sabem do Evangelho. O que Deus quer de nós é a nossa santificação. Ele diz isso desde lá da lei: sede santos como eu sou santo. Obedeçam o que eu mandei o tempo todo, irmãos. Em Miqueias ele diz de novo: o que Deus quer é que pratiquemos a justiça. O que Deus quer é que amemos a misericórdia, que andemos humildemente diante de Deus. Em Tessalonicenses ele diz de novo que Deus quer é a vossa santificação. Abstende-vos da prostituição. Isso foi dito para uma igreja, não foi para os prostitutos gregos, não. Foi para uma igreja. É isso que Deus quer de nós. Tessalonicenses 4:3, 1 Tessalonicenses 4:3. Sem nenhuma dúvida, o sofrimento é usado por Deus com propósitos diversos na vida dos seus eleitos, mas todos eles visam a santificação desse eleito. Conforme lemos em Deuteronômio 8:3, Deus deixa claro a Israel que o sofrimento pelo qual o povo passou no deserto foi pedagógico, para que eles aprendessem a adorar a Deus. Conforme lemos em Jó, em todo o relato de Jó, e aqui agora nessa experiência de Paulo, o sofrimento desses dois homens tinha o propósito de lhes ensinar quem é o Senhor, de lhes ensinar a depender da graça do Senhor. Conforme lemos lá em 1 Pedro 3:15, 4:12, Pedro diz para os irmãos, Nero estava tocando fogo nos irmãos lá nos postes. Não estranhe esse fogo ardente, é fogo que queima. Não estranhe esse fogo que queima, é uma redundância. Fogo ardente é redundância. Não estranhe não, irmãos. Estejam apenas preparados a testemunhar a qualquer um que vos perguntar sobre a esperança que há no Senhor Deus. A esperança da glória. É só isso que vocês têm que estar prontos. Não neguem ao Senhor e sejam queimados. Pronto, se for o caso. Não tem problema não. Não tem problema não. O sofrimento pelo qual aqueles irmãos da dispersão passavam, sendo queimados vivos, visava o seu testemunho, visavam a que eles mostrassem a esperança da glória, visavam a que eles provassem que havia neles um poder superior ao de Nero. Agora vejam que maravilha, irmãos. Quando conhecemos o nosso Deus e sabemos que realmente todas as coisas cooperam para o nosso bem, esse bem é a nossa salvação e santificação, Romanos 8:28, 29, então nós descansamos em saber que a graça de Deus nos basta. E em qualquer situação eu estou debaixo da graça de Deus. Não interessa se eu estou doente ou sadio. Porque a graça é maior do que qualquer sofrimento. Eu já disse para vocês, eu ouvi o velho Russell Shedd, poucos dias antes de morrer, sofrendo dores terríveis, segundo ele mesmo disse, nos membros inferiores, nas pernas.
E o rapaz que o estava entrevistando, perguntou: pastor, o que o senhor diz dessas dores que o senhor suporta? O senhor é um homem que dedicou a sua vida à pregação do Evangelho, dedicou a sua vida ao trabalho do Senhor. O que o senhor diz agora nessa situação, idade avançada? O cara só não fez dizer, já quase para morrer, mas ele devia ter dito, era isso mesmo. O que é que o senhor diz agora dessas dores atrozes? Ele olhou assim e disse: meu filho, eu louvo a Deus porque Ele me dá condição de suportar essas dores. E, meu Deus do céu, está na hora desse teu santo ir para a glória mesmo. Irmãos, essa palavra obviamente não deve ser encarada como desestímulo à oração. Nós vemos aqui que Paulo orou 3 vezes. Então isso aqui não se conforme com tudo, não, negativo. Ore para Deus. O seu chefe com certeza orava todo dia, para Deus tirar aquela dor dele, com certeza. Mas sabia muito bem que enquanto ele não morreu, a resposta era: a minha graça te basta. Paulo orou, versículos 8 e 9: por causa disto, desse espinho que me foi posto, não é acidental, não é uma doença qualquer, me foi posto, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Mas o Senhor me disse: a minha graça te basta. É na tua fraqueza que o meu poder se evidencia. Era como se Deus dissesse para Paulo: se você fizer o que está fazendo pela força que você tinha antes, pela capacidade farisaica que você tinha antes, a glória seria sua e não minha. Como ele disse a Gideão: vai guerrear com 300, tu vai ganhar 35 mil, vai ganhar a batalha com 300, para você saber que quem ganhou a batalha fui eu e não você. Pois é. Então, irmãos, observe que mesmo diante do sofrimento do seu apóstolo, o Senhor Deus não passou a mão na cabeça do apóstolo. Num bom paraibanês: tadinho do bichinho, está sofrendo. Já preguei aqui também sobre João, lá na ilha de Patmos, sofrendo, como se diz aqui na Paraíba, lascado. Pois é, Deus não foi lá passar a mão na... Escreve aí, o cabo já todo ferrado, escreve aí o que eu vou te dizer e manda para as igrejas. Deus não passou a mão na cabeça dele, não, nem providenciou para ele ter todo o conforto lá na ilha de Patmos. Não, ele continuou lá, exilado, passando a maior necessidade. Pois é, Deus não afrouxou o negócio para Paulo, não. Não afrouxou, não. Irmãos, o Senhor apenas lembrou a Paulo: a tua graça me basta. O item número 1, seu doutor apóstolo Paulo, na sua agenda, na sua pauta, é: a minha graça, e não a sua capacidade, e não o seu bem-estar, e não a sua saúde. O item número 1, na sua pauta, na sua agenda, o que você tem que ter em mente o tempo todo é: a minha graça na sua vida. Isso é suficiente para você entender e cumprir a sua missão. Então, irmãos, o apóstolo descansou da sua agonia e entendeu que a força para o desempenho da sua missão não dependia de circunstâncias humanas, não dependia de circunstâncias seculares, e sim da graça de Deus. Pronto. Acabou o problema. Percebe, irmãos, como o conhecimento de Deus e dos seus desígnios muda o foco, inclusive das nossas orações? Estão lembrados do que Jesus ensinou? Tudo que pedirdes segundo a vontade de Deus, não segundo a sua vontade. Deus não faz a sua vontade. Tem que pensar que Deus faz a sua vontade não entendeu nada. Deus faz a vontade dele. Aí, se a sua oração tiver no foco certo, você vai orar pedindo para Deus fazer a vontade dele, como Jesus orou lá antes da cruz. Então, irmãos, é isso. Muda o foco.
As nossas pretensões mudam o foco. Não é em mim o foco, não é no meu bem-estar. É na glória de Deus. É para isso que eu existo. Estou doente, estou, pronto. O Senhor me cura, não curou, vou continuar doente. Para que é que eu estou doente? Para a glória de Deus. Quando eu estava sadio era para quê? Para a glória de Deus. Então qual é o problema? Por que eu mudei o foco? Se antes eu estava bom, era para a glória de Deus. Ah, Deus é fiel. Olha, quando eu escuto essa frase, quase sempre, o irmão que diz essa frase, ele está dizendo por alguma coisa boa na vida dele. Nunca ele diz que Deus é fiel por causa de uma coisa ruim na vida dele. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento de Deus. Falta de conhecimento da vontade de Deus. Falta de equalização da sua vontade com a vontade de Deus. Então, por desconhecimento da vontade de Deus, é muito fácil confundir a nossa vontade com a vontade de Deus. Não, pastor, eu só quero fazer a vontade de Deus. Então faça, está aqui. Ó. Quantas vezes aconteceu isso no gabinete? Então faça, meu filho, está aqui. Ó. Olha o que Deus está dizendo. Sim, pastor, mas vamos orar. Não vamos orar nada, vamos obedecer. Quando a pessoa diz vamos orar, já sei, não está disposto a obedecer o que Deus mandou, que eu acabei de mostrar na Bíblia, ele quer fazer a vontade dele. Aí, não, eu só quero fazer agora para a glória de Deus. Pastor, então faça, está aqui. Não, pastor, mas você não quer fazer a vontade de Deus coisa nenhuma. Você quer que Deus faça a sua vontade. Irmãos, meus filhos, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos estudar diligentemente a sua palavra para saber qual é a sua vontade e não confundir a vontade dele com a nossa. Paulo queria a cura de um mal, claro, na vida dele. Um mal que inclusive o humilhava, como ele disse, não era bom não, você quem é que vai ser humilhado? Não era bom não. Mas Deus lhe deu a sua graça para que ele desempenhasse a sua função apostólica, mesmo em estado de fraqueza, o que fosse, mesmo em estado de perseguição, sofrimento humano, humilhação, o que fosse, ele desempenhou o seu papel. E muito bem desempenhado. Irmãos, já fiquei olhando essa viagem de Paulo. Era preso, pegava uma pisa numa cidade, passava lá à noite preso, no outro dia era solto, todo arrebentado, andava 80 quilômetros, era o lugar mais perto de um ponto que ele foi, 80 quilômetros, chegava lá na outra cidade, outra pisa, outra prisão, de novo se levantava e ia para outra cidade. E não era de jatinho não, era a pé, não era nem de camelo, era a pé. 200, 100 e tantos quilômetros para outra cidade, outra pisa, outra cadeia. Caramba, meu amigo! Pois é, a minha graça te basta, Paulo. Eu te constituí apóstolo para pregar aos gentios, a reis, a governadores. Pois é, você vai ver o que é bom sofrer pelo meu evangelho. Pastor nenhum quer essa palavra para si. Ele só quer a palavra do poder que Deus deu para curar, expulsar demônios, não sei o quê. Mas essa palavra que ele deu a Paulo e disse aos seus discípulos, após também vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser traídos, vocês vão ser presos, vocês vão apanhar e vão matar vocês. Essa ninguém quer. Pois é, foi por os mesmos apóstolos que ele disse, vocês vão ter poder para expelir demônios. Foi na mesma circunstância, inclusive, no mesmo contexto. Então, irmãos, mesmo em estado de fraqueza, doença, o que fosse, humilhação, perseguição, pela graça de Deus o homem desempenhou o seu papel. Qual é a sua dificuldade? Que mal o aflige? É uma doença física? Pois saiba que ela vem de Deus, não é do diabo não. E de alguma forma, no mínimo, ela tem uma ação pedagógica. Deus está trabalhando na sua vida quase sempre para trazê-lo
para baixo da sua graça, para entender o quanto depende da misericórdia, da graça de Deus. Esse mal que o aflige pode não ser uma doença física, nós temos aqui essa situação também. Pode não ser necessariamente uma doença física, mas é algo que o incomoda, é algo que o humilha. Nós temos vários casos aqui na nossa igreja. Exemplo, um cônjuge que não respeita, seja homem, seja mulher. Filhos que o desonram com desobediência escancarada. Vergonhosa. Filhos que teimam com o pai de meio a meio, como se fosse um igual. Isso é maldição, irmãos. Pior do que uma doença física. Então, com base no que nós vimos nessa experiência de Paulo e no ensino de Paulo, o primeiro passo é saber. Você está agindo em obediência a Deus pela fé? Fé, entenda-se como conhecimento da revelação de Deus e obediência em temor a Deus. É isso que é o conceito fechado de fé para entender. Fé não é só acreditar, não. É acreditar e obedecer. É conhecer, acreditar e obedecer. Fé envolve tudo isso. Então você está vivendo em obediência pela fé, de acordo com a palavra de Deus. A sua vida testemunha isso. Fielmente. Suas ações demonstram claramente a obediência aos ensinamentos doutrinários dos apóstolos, que foi quem ensinou a igreja, foram os apóstolos. Se esse for o caso, meu filho querido, então persevere. Persevere. A seu tempo, Deus vai lhe dar a vitória, no sentido de que você será honrado. Por quê? Porque você honrou o Senhor. Está andando de conformidade com a palavra de Deus. Então não se assombre, não. Aconteça o que acontecer, você está debaixo da graça de Deus. Creia nisso. Agora, se você não está andando nos caminhos do Senhor, em obediência à sua palavra, aí, ao invés de queixar-se da sua desgraça, como ensina Jeremias, queixe-se dos seus próprios pecados e arrependa-se. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Entenda que até mesmo os sofrimentos advindos em decorrência de pecados específicos, se for o caso, fazem parte da graça de Deus na vida dos seus eleitos. Eu conheço um pastor que disse isso. Toda vez que eu me desvio, e eu sei que estou me desviando, uma forma que Deus age para me trazer de volta é a doença física. Esse pastor disse isso a mim. Fui presbítero desse pastor. Pela sua graça, Deus sempre me fere uma doença física para me mostrar que eu estou saindo do rumo. Olha que graça de Deus na vida desse homem. E ele ainda entendeu que era Deus que estava fazendo aquilo. Comigo já aconteceu em 3 ocasiões. Cadê minha mulher? Está aí? Tá. Por causa disso aqui, a igrejinha se acabando, o povo não quer ouvir a palavra de Deus, quer entretenimento, e o tesoureiro chega a dizer: pastor, o dinheiro não vai dar. Eu tenho uma mulher para sustentar, e eu chegar em casa e dizer: mulher, vou estudar e vou passar num concurso público para lhe sustentar, porque a igreja não tem mais condição de nos sustentar. Isso aconteceu em 3 ocasiões já aqui, desde que eu estou aqui há 13 anos. Nas 3 vezes Deus me derrubou com doença braba. Uma vez fiquei cego do olho, uma vez quebrou a coluna, tive que fazer uma cirurgia, e outra vez eu tive um AVC.
Aí às vezes acontece de novo de Margarete, eu ainda tenho tempo, eu ainda tenho alguns anos ainda para servir, eu vou estudar, ela está esquecido. Eu digo, estou não. Então sossega, Leão. Irmãos queridos, o entendimento dessas coisas, que são verdades fundamentais, para que não confundamos a vontade de Deus com a nossa vontade, para que vivamos de fato e de verdade na dependência do Senhor, para louvor da sua glória. Diga que Deus é fiel quando acontecer alguma coisa que você julga ruim. Deus é fiel. Não venha dizer só quando aconteceu algo que você julga bom. Pastor, Deus é fiel. Meu filho passou no Enem. Sim, se ele não passou, Deus é fiel ou não é fiel? Eu nunca ouvi alguém dizer, pastor, Deus é fiel. Meu filho não passou no Enem. Nunca ouvi isso. E acho que não vou ouvir até terminar minha vida. E são pessoas que não sabem quem é Deus. Conhecem de ouvir dizer. Por que seu filho não passou no Enem? Ou porque ele não estudou o suficiente, ou porque ele não está preparado ainda para entrar na universidade. Porteira do inferno. Um jovem que entra na universidade, se ele não tiver um alicerce muito bem feito em casa, ele vai se perverter, vai se corromper, vai se prostituir. Não tem conversa. Conheço muito bem aquela desgraça. Passei lá mais de décadas ali dentro. Então, meus filhos, quando entendemos quem é o Senhor, quando conhecemos a sua palavra, então nós nunca iremos confundir a vontade de Deus com a nossa vontade. E vamos viver de fato para o louvor da sua glória, e não querendo nossa glória, que no caso é vanglória. Esta e outras experiências de Paulo e de vários outros santos de Deus, como o próprio Paulo escreveu em Romanos 15:4, estão escritas para o nosso ensino. O que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Sim, mas como essas coisas que foram escritas servirão para o meu ensino? Se eu estudar. Nós temos ensino bíblico segunda e sexta-feira. Quem vem? 4 irmãos, 5 irmãos, 10. Por que os outros não vêm? Porque não querem, porque isso não interessa. Não interessa. Quantas vezes eu já falei essa frase que eu vou dizer aqui? Frase não. Esse parágrafo. Os pais fazem tudo pelos filhos para o ensino secular. Botam em colégio caro, pagam professor de reforço porque o filho não respeita o pai, não estuda, fica reprovado. Paga mais caro para ter reforço, não sei o que e tal, e tal, e tal. Quantas vezes esse pai já sentou com esse filho para ensinar a Bíblia? Nenhuma! O que é mais importante para esse pai? A vida secular. O amor às coisas do mundo. E a Bíblia diz: quem ama as coisas desse mundo não tem Deus. Aí haja doença em casa. Estou falando de doença física. Haja doença, não respeita, falta de respeito, não obedece. É isso aí, irmãos. O que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. É graça, irmãos. É graça. É graça. Pastor, pregue sobre a misericórdia de Deus. Ah, quer dizer que essa palavra não é misericórdia de Deus? Essa palavra chamando os irmãos à realidade, ao arrependimento, a fazer a vontade de Deus, isso não é misericórdia de Deus? Para você ver a falta de compreensão e de conhecimento de Deus. Já aconteceu isso. Da irmã chegou, pastor, pregue sobre misericórdia de Deus? Já é.
Quer dizer que a admoestação não é misericórdia de Deus. Eu repreendo a quantos amo, diz o Senhor. É graça, irmãos. Graça de Deus em nossas vidas. Graça que nos basta. Portanto, peçamos essa graça de Deus constantemente, para entender os seus desígnios e não querer que Ele faça os nossos. E mais graça ainda para obedecer pela fé, com base no conhecimento, pelo estudo, para que possamos glorificar o Seu nome, através do testemunho da maravilhosa graça, da maravilhosa esperança que nós temos de um dia encontrar o nosso Senhor na sua glória, independentemente de circunstâncias seculares. É esse o ensino do nosso Senhor, através da vida desse homem, que era um homem poderoso, virou um fraco. A própria igreja que ele fundou, essa aqui mesmo de Corinto, capítulo 10, 2 Coríntios, versículo 10, diz: os caras de lá de Corinto diziam, isso é um fraco, sujeito sem expressão, dizendo isso do apóstolo. Pois é, está escrito lá. Lembrem, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Isso é um fraco, sujeitinho, não vale nada. Do apóstolo. Pois é. Lembra que ele diz aqui que sofria injúrias? Aqui, ó, injúrias. Pois é, irmãos, quando a gente conhece a palavra de Deus, aí chega a esse ponto, vive para a graça e pela graça e para a glória de Deus, aí sim, a gente tem prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Angústia é algo de dentro, algo que está dentro. Jesus sofreu angústias de morte, lembram? Antes da cruz, pois é, angústia. Mas peraí, o que é que está causando essa angústia? É a minha obediência a Deus ou é exatamente a minha desobediência? Estou todo encruzetado por desobediência a Deus, aí haja angústia. Aí haja angústia. Não é o que Paulo está falando aqui. Que a gente possa compreender, irmãos, quem é esse nosso Deus, qual é a sua vontade para as nossas vidas, saber que estamos o tempo todo debaixo da sua graça, seja o que for que nos aconteça. E isso acontece para louvor da sua glória. Amém.